Comigo aqui no estúdio, o atual presidente da OAB, doutor Eduardo Ferrari, boa noite. Olá, Pedro, boa noite. Muito obrigado pelo convite, estarmos aqui juntos. Quero dar um abraço a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Guarulhos, a Advocacia de Guarulhos e a Advocacia do Alto Tietê. Vários presidentes acompanhando aqui conosco. Bom saber. Obrigado a todos os advogados da região do Alto Tietê que estão nos assistindo nesse momento. Doutor Eduardo Ferrari me procurou, disse que queria rebater algumas críticas que sofreu aí no programa. Acho que foi a entrevista do doutor Edson Belo, né? Sim, foi. Depois a repercussão, né, programada ali, porque você também faz essa amplitude, né? E é importante pontuarmos algumas coisas. Pois não. Né? O que eu vejo ali de mais grave nas acusações, porque dificilmente eu vi uma verdade sendo dita ali, Pedro. Mas a que me causou tamanha repulsa foi o fato de dizer que dirigentes da OAB Guarulhos estariam reunidos tratando de questões relacionadas aos comissionados. Absolutamente mentira, fake news, porque a OAB Guarulhos não tem esse tipo de postura. A OAB Guarulhos é independente, a OAB Guarulhos é absolutamente transparente. E eu posso te assegurar, isso jamais existiu e jamais vai existir enquanto eu estiver à frente dessa grandiosa instituição. Uma observação que o doutor Edson Belo fez também é que o senhor teria procurado o secretário de Justiça aí do Trevisan para discutir a sucessão na OAB. Olha, eu converso com todo mundo, Pedro. Eu sou advogado, atual presidente e nós temos ali discussões de modo geral. Evidentemente que o doutor Ayrton Trevisan, na qualidade de advogado que é, pessoa que vota em advogados, faz parte do ciclo de todas as negociações de ideias a respeito das melhorias para a advocacia. Agora, procurar o secretário da Justiça é muito diferente, né? Procuramos várias pessoas, entre elas também o doutor Ayrton Trevisan, por ser advogado. Então o senhor confirma que houve esse encontro? Claro, houve. Houve, não tem por que nós negarmos. Veja bem, houve no passado, e isso talvez tenha sido omitido por esquecimento, ou sei lá por quê. A mesma forma, ele também, na época anterior à eleição do Alexandre, procurou o doutor Ayrton Trevisan também para apoiá-lo. Né? Então, ou seja, é um ex-presidente, é um advogado que tem um conceito na cidade, enfim, diálogos, Pedro, é natural as pessoas conversarem e dialogarem institucionalmente. Queria também destacar algumas questões importantes aqui, Pedro, com relação a algumas assertivas. E é importante que a gente esclareça alguns pontos. Né? Veja, foi dito que o Polo Bom Sucesso Pimentas era um projeto de uma diretoria anterior. Sim. Veja, isso não procede. Não procede. Esse projeto é genuinamente desta gestão. E isso era discutido anteriormente, inclusive das andanças que eu fazia na região. Eu sou advogado da área criminal, como todos sabem, e frequento muito a região, 7º DP, 4º DP, e a gente faz relacionamento com a advocacia, e nós notamos ali uma necessidade muito grande na região dos Pimentas, Bom Sucesso, inclusive há um grupo de advogados ali já estabelecido e que cobrou uma providência nesse sentido. E dali, discutindo nesses debates, como as andanças, né, gastando a sola de sapato ali naquela região, convocamos, combinamos, tratamos e nos comprometemos a fazer esse polo que, na verdade, ele visa descentralizar e levar tudo que nós temos aqui, que temos na seccional, que temos aqui, que temos em todas as grandes cidades, os grandes polos, ferramenta e um equipamento de trabalho condigno à advocacia. Então, o polo veio dali, surgiu dali. Diga-se de passagem, a tratativa foi totalmente minha, desde o início. E para quem não sabe, veja que o polo Bom Sucesso Pimentas é instalado dentro do shopping Bom Sucesso. E na ocasião eu tratei de instalarmos ali esse polo com o nosso caríssimo, saudoso professor Veronese, um entusiasta da educação, um entusiasta da acessibilidade, um entusiasta da busca pelas melhorias da sociedade. E tratamos ali que não tem custo algum de aluguel e de condomínio para a OAB. Ou seja, é um equipamento preparado para a advocacia exclusivamente. Um projeto genuinamente nosso, buscado para trazer ali o apoio ao advogado, à advogada no dia a dia. Veja, Pedro, que também foi dito aqui numa outra oportunidade, que nós não demos assistência a uma advogada que estava respondendo um inquérito policial
Também não procede e não é verdade. Essa advogada teve um problema em São Paulo, acionou a Comissão de Direitos e Prerrogativas da cidade de São Paulo, porque as nossas prerrogativas elas são distribuídas regionalmente. E veja, eu me considero um estadista e eu não tenho por que atropelar as intervenções daquilo que é estabelecido. A OAB ela é toda dividida, toda estruturada, justamente para que possamos ter ali um atendimento pleno. Inclusive, essa colega ela faz parte da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos. E nós interagimos. Em diversos momentos ela encontrou alguma dificuldade lá, eu fiz contatos, porque nós temos um excelente relacionamento com São Paulo. Né? São Paulo, nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, um grande amigo e que tem colaborado e contribuído muito para a nossa advocacia. Então, não procede essa informação, Pedro, de que houve ali... deixamos falando. Não é verdade, não procede. Assim como também não procede a dita inércia a respeito de termos deixado de assistir ou demorado para assistir uma advogada que teve problemas recentemente numa vara do trabalho aqui de Guarulhos, onde houve uma expedição de ofício, há também vigilância sanitária. A Comissão de Direitos e Prerrogativas, para você ter uma ideia, de Guarulhos, tomou a medida imediata e automaticamente a própria seccional nos ofereceu auxílio. Na nossa modesta opinião, não há necessidade, porque a estruturação da Comissão de Direitos e Prerrogativas aqui da OAB Guarulhos tem uma pujança e uma força sobrenatural. Inclusive é referência em todo o nosso estado. Me permita, já falaram que a OAB não se manifestou em relação à Proguaru. Qual o senhor já se manifestou a respeito? Olha, Pedro, a OAB ela tem uma postura de estadista, uma postura de uma instituição transparente. A OAB tem um expediente interno instaurado, notificamos a prefeitura naquela condição, quando teve, no final do ano, a chamada para a votação do projeto de lei. Não gostamos da postura que aconteceu, votar aquilo de um dia para o outro. Não gostaram? Não gostamos, e isso é claro. Temos uma posição, sim. Nós não somos favoráveis, diante dos elementos que nós temos, nós nos posicionamos no seguinte sentido. Nós queremos maiores elementos, porque da forma que está, nós não concordamos com a dissolução, com a solvência da Proguaru. Eu já tive a oportunidade de conversar contigo pelo WhatsApp algumas vezes e eu aprendi isso com o professor Ari Badini Tavares. Quero deixar até um abraço aqui para ele, nosso professor, no primeiro ano de faculdade. Foi meu professor também. Foi seu professor também. Então você sabe qual tamanho, a envergadura desse cidadão, desse homem, que é uma excelente personalidade em Guarulhos. O Estado não tem que se preocupar em dar lucro, dar prejuízo, enfim. O Estado tem que atender a sociedade. Qualidade de vida. Exato. Gestão. Não sei se talvez aí a terceirização seria a melhor saída, mas de qualquer forma nós temos ali 4.000 pessoas trabalhando ali, não sabe-se lá quantas pessoas indiretamente, não é? Comissionados, enfim, temos que ter muito cuidado. E se os elementos levarem a crer que de fato é necessária a dissolução, com os dados em mãos, com as ferramentas em mãos, agora em julho tem ali a figura do interventor para apresentar um relatório, nós iremos intervir. Nós já estamos intervindo diretamente, participamos, fomos admitidos na CE, estamos lá, não é? E muito provavelmente vamos participar das reuniões de forma ativa. Mas para mim é uma grata surpresa saber que a OAB é contra o fim da Proguaru. Gostei de saber agora, ficou bem claro para mim. Veja, mas o senhor quer pontuar mais alguma coisa? Eu gostaria de trazer aqui, Pedro, algumas informações de utilidades importantes. Você sabe muito bem que eu sempre lhe envio o relatório de atividades, já lhe enviei 2, um físico e depois um outro digital. E ali a gente descreve os fatos acontecidos, tudo aquilo que acontece. Veja, Pedro, o Polo Bom Sucesso é uma ferramenta importantíssima para a cidade. Nós temos ainda a reforma da sala civil, a reforma da sala criminal, tudo atualizadíssimo para a advocacia. No início da pandemia, no ano passado, nós já sabíamos que existia uma dificuldade com as expedições de alvarás, as intervenções eram pontuais. Alvarás, que eu digo, é o alvará de levantamento, é o dinheiro que vai entrar no bolso do advogado depois de assessorar as suas partes. Veja, nós criamos uma ferramenta que assistiu já 346 pedidos, advogadas e advogados, e intervimos diretamente. Porque, veja, a OAB precisa fazer algo. Onde? Quando? Como e com quem?
O formulário notabilizou isso, fizemos uma relação. Então, chega o pedido, estou com dificuldade de buscar essa guia, essa expedição desse documento. A OAB oficia e faz contato. Ou seja, é uma ferramenta que agilizou. E o mais importante, Pedro, a OAB Guarulhos, e isso a gente vem desenvolvendo desde a época da presidência do Dr. Alexandre, que eu tive a oportunidade de ser presidente das prerrogativas. Não adianta chegar metendo o pé, batendo, brigando e gritando. Não. A gente tem que conversar. Hoje, nós temos um relacionamento extremamente afinado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quem é beneficiário de tudo isso? O cidadão. Claro, não é privilégio nenhum, mas a advocacia ela está em nível de igualdade. Artigo 6º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Não há hierarquia. Hoje, por exemplo, Pedro, nós temos em Guarulhos, e isso foi através dos diálogos, o plano piloto das audiências de custódia. Ah, mas é telepresencial, vai dar dificuldade? Sim, mas nós temos de nos adaptar àquele momento que nós estamos passando. Em São Paulo, por exemplo, ou em outras cidades, você não tem audiência de custódia, você faz um pedido documentado, o juiz aprecia, sem esse contato, ainda que seja telepresencial. Isso faz toda a diferença, Pedro. Agora também, Pedro, já desde o começo da pandemia, nós tratamos, e nesse diálogo nosso, nós recebemos todos os dias os autos de prisão, os números dos autos de prisão em flagrante, para facilitar o acesso. Porque, veja, se o advogado faz parte da administração da justiça, está ali no tripé, ele tem lá Ministério Público, juiz e advocacia. Por que nós não podemos ter acesso a isso e fornecer aos advogados? Porque, vejam, na condição natural, qual é? O advogado tem que mandar um e-mail para o tribunal esperar e retornar. Demora. Aqui em Guarulhos, não. Nossa relação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo colocou uma condição simples e uma condição importante. Todos os dias de manhã eles mandam para nós os números dos flagrantes. E mais, sábado, domingos e feriados eles mandam para nós o número do telefone de quem vai estar no plantão e mandam também o nome de quem vai estar no plantão, o coordenador. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Trabalho desenvolvido, desempenhado e, mais do que isso, Pedro, igualdade ali, tratamento igual. O doutor Clóvis Brasil levantou uma bandeira sobre sede própria. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Pedro, uma das necessidades da OAB Guarulhos é estar bem instalada. Né? A pandemia ela veio e mudou uma série de fatores. Nós temos uma condição importante a ser verificada. O Abner esteve aqui e ele trouxe a ideia e explicou exatamente como nós pensamos. Em 20 anos, a OAB mudou de lugar 3 vezes. Imagina se nós já tivéssemos lá atrás uma sede própria. Estaríamos obsoletos. Nós temos que ter melhores condições. Com a pandemia, com a teleaudiência, com a telepresença, com toda essa divulgação de algo que nós já saberíamos que no futuro aconteceria e nós tivemos o caminho encurtado em função da pandemia, hoje é de se repensar. E veja, eu costumo dizer na entrega de carteiras, né? De nada vale, de nada adianta um prédio suntuoso, uma estrutura boa, se não tiver a presença do advogado, ou seja, o ser humano, a pessoa participando ativamente de tudo aquilo que faz parte da advocacia e que faz parte da sociedade. Advogado é isso, Pedro, é contato, é ideia, é o dia a dia ali, é olho no olho. Não é? A sede própria é um sonho? Sim, é um sonho. Entretanto, vou dar um exemplo do mercado fora do mercado da instituição OAB, fora do Estado. O Banco Bradesco, por exemplo. O Banco Bradesco vendeu todas as sedes próprias aos clientes e paga aluguel. Por quê? Porque a tendência é que as agências diminuam de tamanho. Mas o banco não pode ter ativo imobilizado, né? Sim, mas era uma metodologia que eles utilizavam no passado, de que eles tinham a sede própria. Ou seja, as coisas evoluem. O que eu quero dizer aqui, Pedro, né, a sede própria é um alvo, é um objetivo, mas a gente tem que discutir isso, debater isso e principalmente trazer ali os nossos conselheiros estaduais, que são representados aqui em Guarulhos, discutir ideias e conversar com o conselho seccional, com harmonização, com tranquilidade, com debate de ideias, para buscar a melhor saída para a advocacia. Queria também, Pedro, trazer aqui mais alguns elementos. Hoje eu vou tomar um pouquinho do seu tempo, além, mas já vou ser breve, prometo. Nós estamos hoje participando do Prêmio Inovare, Pedro. A OAB Guarulhos, de forma inédita, participou e inscreveu 3 projetos. Um deles é o Polo Bom Sucesso, que está lá inscrito. O outro é um e-book da mulher. Não sei se você sabe, nós temos como meta e objetivo a igualdade e a equidade entre homens e mulheres. Hoje, 60% ou mais, porque o número não é uma fração exata, são presididas
as comissões por mulheres. Por mulheres. E é um compromisso da OAB. E também escrevemos no Prêmio Novari o e-book da mulher advogada. E ali nós debatemos o assunto, conversamos o assunto de forma bem tranquila, bem transparente, não é? Porque há um débito com as mulheres. E também inscrevemos no Prêmio Novari a Escolinha da Advocacia. A Escolinha da Advocacia, Pedro, é o abraço inicial que a advocacia dá àqueles que estão em início de carreira. Podem ser jovens de idade ou não, né? Mas um advogado que está em início de carreira. Já fizemos da gestão do Alexandre para cá 28 edições da Escolinha da Advocacia. Me permita uma pergunta. Dr. Parra lançou aí uma campanha pelo voto digital. Qual a sua posição? Olha, também temos de debater, não é? A eleição é em novembro. Não é? Evidentemente que não me parece razoável colocarmos toda a advocacia para votar presencialmente diante da pandemia que nós estamos, mas é preciso debater, não é? Precisamos entender como será isso. E, evidentemente, já temos aí até posicionamentos e votações anteriores, por exemplo, a ASP, o IBCCRIM, que funcionou muito bem a votação eletrônica. Então, é algo a se pensar, sim, com certeza. Importante para a saúde e para a advocacia. Uma outra coisa também, Pedro, que eu gostaria de trazer aqui e lembrar os nossos, aqueles que nos assistem, essa ideia da equidade com a mulher. Nós temos também um outro trabalho que é o primeiro circuito de ações de violência, de ações de combate à violência contra a mulher. Então são todos projetos que visam mudanças efetivas estruturais, a quebra das estruturas do patriarcado, a quebra daquelas estruturas que já estão prontas. Então, muitas vezes, a ideia é ali mostrar à sociedade e traduzir, porque às vezes nós estamos no dia a dia e por impulso nós acabamos direcionando ali as coisas naturais. Quantas vezes eu me pego, às vezes, fazendo algum pensamento que tem fora do contexto. Por quê? Porque eu tô sendo ignorante em determinado momento. Se nós conseguirmos levar isso para a sociedade, é ali que a gente muda, é ali que a gente estrutura. Porque há uma preocupação muito grande com isso. A equidade, a paridade, enfim. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição absolutamente transparente. E aqui em Guarulhos, sim, Pedro. Eu tenho uma preocupação com o horário. Obrigado, doutor Eduardo Ferrari. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. E dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil está aberta sempre a todas e todos. Inclusive, fiz convite durante a gestão para que o doutor Edson viesse participar conosco, mas ele acabou não vindo participar. Só para terminar, Pedro, não sei se você tomou conhecimento, mas 3 dirigentes da nossa diretoria executiva foram acometidos de Covid, porque estavam no front. Lamento. Mas estão todos bem recuperados, claro. Todos no front, todos diariamente trabalhando na OAB. Não me recordo de ter visto a presença de algumas pessoas nesse cenário. Nós estivemos lá.